Olá, olá pessoas, tudo bem? Bom, ótima quinta-feira para todos. Peço desculpas pela ausência, se alguém sentiu falta, fico lisonjeado. Mas nos dois últimos vídeos eu tô passando por alguns problemas pessoais bem complicados. Espero que se resolva ainda nessa semana, mas não tava com cabeça para gravar nos dois últimos dias. Eu sei que pode parecer frescura, mas a questão é que eu quero gravar na maior energia possível, na maior alegria possível, com a melhor cabeça possível, porque eu sei que muitas vezes eu sou companhia do seu almoço, do seu jantar, quando você está com insônia, quando você está no metrô, quando você está, enfim, no trânsito, no Uber, enfim. Então, por saber dessa responsabilidade, eu esperei um pouquinho, acho que nessa altura do campeonato, né, free agency acabando, draft daqui a pouco a gente muda a chavinha, não custava nada para colocar a cabeça em ordem. E então, voltamos com conteúdo aqui, hoje 3 vídeos para vocês. Um para vocês todos, aberto, e 2 para os membros. Amanhã tem NFL contra o Encurte, lembrando. Vamos falar então de 7 contratos que eu gostei bastante nessa free agency. Os times eles estão fazendo menos contratos kamikazes em relação a outrora, né? Teve alguns contratos que eu pessoalmente não gostei muito, mas não teve nada muito bizarro assim nessa free agency. Vamos ser muito sinceros, né? As equipes fizeram um bom trabalho como um todo. Mas, verdade seja dita, também não foi uma free agency super maravilhosamente divertida. Minha nossa, que free agency legal, com muito impacto. Não foi, né? Foi uma free agency com menos nomes famosos e tudo mais. Então, em vez de fazer um vencedores e perdedores, eu resolvi falar de 7 contratos que eu gostei. E para os membros eu faço 5 contratos questionáveis. Eu coloco questionável porque não dá para cravar que vai dar errado. Mas 5 contratos questionáveis, esse vídeo para os membros está aqui no primeiro comentário fixado. Os vídeos para os membros Like Plus, certo? Então vamos falar para mim, um dos melhores contratos, porque era o melhor jogador disponível nessa free agency, que é o Javon Hargrave, jogador de interior, de linha defensiva, 4 anos, 84 milhões, com o San Francisco 49ers, média de 21 com 40 garantidos. Vale lembrar que já tem o Arik Armstead, já tem o Nick Bosa, é uma defesa que acabou de perder seu coordenador e ainda tem, certa maneira, uma incerteza em relação à posição de quarterback. Caminha para ser o Brock Purdy, mas não é o que a gente pode falar 100% porque ele está se recuperando de uma lesão grave no cotovelo. Então, em meio a isso, reforçar o que já era muito bom é bem interessante. São Francisco teve baixas na linha ofensiva, mas não acho nada de muito extraordinário, de muito terrível. Mike McClintock, por exemplo, que é um bom jogador para corrida, não tanto na minha visão para o passe. Agora, essa linha com Armstead, Hargrave e Bosa é fantástica. E São Francisco pode se dar o luxo de fazer isso porque deve ter um quarterback calouro nos próximos anos, em contrato de calouro nos próximos anos. Para vocês terem ideia, e isso faltou falar na minha aula de contratos e da free agency, não são 53 jogadores que contam no teto salarial, são os 51 maiores contratos. Como o Brock Purdy está em contrato de calouro, e os contratos de calouro são tabelados em onde você foi escolhido no draft, ele foi literalmente a última escolha, o Brock Purdy não conta para o teto salarial de São Francisco, porque ele não é um dos 51 mais bem pagos, ele é um dos 2 menos bem pagos de São Francisco. Então, São Francisco vai poder maximizar totalmente essa filosofia que eu gosto muito, que é a questão do contrato de calouro. Outro contrato que eu gostei, de quarterback, claro, né? Outro contrato que eu gostei foi o Bob Okereke, ex-Indianapolis, foi para os Giants. Foi um contrato barato, 4 anos, 40 milhões, 10 de média, 21 garantidos, porque os Giants foram um dos piores times ano passado contra a corrida. Precisavam desesperadamente de ajuda para o miolo da defesa. Os Giants não foram tão agressivos nessa free agency, mas fizeram uma free agency bem interessante. Free agency como todo, né? Porque teve a troca do Darren Waller também. Então, a chegada do Waller, que é um baixo risco e potencial alta recompensa, se ele voltar ao auge e ficar saudável, mas principalmente eu queria que para esse miolo de defesa foi uma contratação que eu gostei. Aqui não é uma contratação, que é uma renovação, que é o James Bradbury. No primeiro momento, parecia que Philadelphia tinha escolhido o James Bradbury ao Darius Slay. Acabou se arranjando e ficou os 2. Mas eu acho o Bradbury para o futuro de curto e médio prazo, um jogador com mais potencial, e o contrato não foi caro. 3 anos, 38 milhões, né? Então é meio que valor de mercado para um cornerback do calibre dele. E a impressão que passava é que ele fosse jogar um ano para o Philadelphia, testar o mercado e ganhar muito dinheiro em outro lugar. Acabou voltando para os Eagles. Eu acho que, pensando aí que não dá para conter todo mundo, não dá para segurar todo mundo de um ano para o outro, ainda mais com o elenco que os Eagles tinham, com a defesa que tinha no papel, foi uma contratação que eu gostei bastante. Agora, assim, para vocês verem como eu não estou perseguindo um time, tem coisas que eu gosto que o time fez. O Jakobi Meyers é um excelente jogador? Não. Mas talvez fosse o melhor wide receiver nessa free agency. É que o corpo de recebedores dos Patriots era tão ruim nesses últimos anos que um cara que jogou até um bom futebol americano, o Jakobi Meyers, acabava tomando chumbo pelos outros. E o contrato de Jakobi Meyers foi super ok com os Raiders, vai se reunir com o Josh McDaniels, 3 anos, 33 milhões. É muito pouco.
É muito pouco. 11 milhões para um wide receiver hoje é bem pouco. Ele não chega para ser a primeira opção, obviamente. A primeira opção segue sendo Davante Adams, 21 garantidos. Essa é a parte que eu não gostei muito. Mas, de qualquer forma, o melhor wide receiver dessa free agency fraca na posição, diga-se, mas está com um contrato baixo. Então, nessa, os Raiders mandaram bem. Com o Garoppolo, tem minhas ressalvas, mas nessa mandaram bem. O Nate Davis para os Bears acertaram para mim com o Nate Davis, e tem um outro contrato que eu vou falar no vídeo para os membros Like Plus, eles não foram tão bem. Mas de qualquer forma tem tanto dinheiro para gastar que isso não é tanto problema. Nate Davis, bom guard de Tennessee, 3 anos, 30 milhões, 10 anos de média, e eu acho que o Justin Fields precisa de proteção e abrir mais espaço para o jogo terrestre pelo miolo da linha, é uma boa ideia. Então foi um contrato que eu gostei bastante, um bom jogador, não foi caro, nessa Chicago foi na mosca. Outro contrato que eu gostei bastante, esse aqui foi muito barato. O Von Bell foi contratado pelo Carolina Panthers, 3 anos, 22 milhões e meio. Não é 22 milhões e meio de média, é 3 anos, 22 milhões e meio. É o contrato inteiro esse. É muito bom esse contrato. O Von Bell é um safety bastante subestimado, talvez por ficar um pouco na sombra do Jesse Bates nos últimos anos, mas é um jogador que certamente valeria aí seus 3 anos 30 milhões, que valeria coisa de 9, 10 milhões de média. Então, nessa os Panthers foram muito bem. Teve um outro contrato que eu não gostei tanto de Carolina, mas fica para esse outro vídeo. E por fim, o último contrato, não é contrato, é renovação, o Jonathan Jones. 2 anos, 19 milhões com 3 garantidos, segue em New England, bom cornerback. Ele tem 29 anos, então para os Patriots renovar com ele por mais tempo não seria melhor das ideias. Como o New England Patriots já perdeu o Devin McCourty para aposentadoria, eu acho que era uma manutenção bastante importante lá em Foxborough, certo? Então, assim, vamos ser sinceros, a gente não tem tantos nomes de impacto aqui, nomes famosos, né? Mas são contratações importantes e renovações importantes. Trevor Hargrave em São Francisco, Bob Okereke, linebacker nos Giants, o James Bradbury na Filadélfia, Jacoby Myers em Las Vegas, o Nate Davis em Chicago, Von Bell em Carolina e o Jonathan Jones em New England. Segue em New England, certo? Agora eu vou fazer os 5 contratos mais questionáveis dessa free agency, enquanto o sol vai se pondo aqui. Assine o Like Plus para ter esse conteúdo e amanhã tem NFL Contra Encurte. Eu vou falar dos 5 melhores free agents ainda disponíveis. Aí vai ter bastante nome famoso como Odell Beckham Jr., por exemplo. Espero amanhã então. E hoje, além desse vídeo dos 5 contratos mais questionáveis, você confere também as 4 mudanças de regra da MLB para a temporada 23. Sim, 4 mudanças, porque tem o calendário, que eu acho que foi pouco falado e merece ser explicitado, tá bom? Beijo carinhoso para vocês, eu volto em breve com mais, e espero com boas notícias. E a gente se vê aqui no canal, tá bom? Você que é membro dessa bagunça, muito obrigado. Você que contribui para a ração do Tom, ele acabou de comer, se vocês conseguiram ouvir um crack, ele estava comendo agora. E vamos que vamos, tá bom? Para mais conteúdo também me siga no Instagram, @Tricurte, no TikTok, @Tricurte. Beijo e até a próxima.